Cara, esse é o melhor filme de animação que eu já assisti na minha vida. Toy Story. Ao infinito e além. Ah, meu amigo. É ruim, são tantos problemas que não tem fim. Cantando pra vocês, meus amigos. Amigo, comigo, amigo, estou. Amigo, estou aqui. Ah! Foi isso que o Bolsonaro cantou pro Michel Temer. Amigo, o Temer gritou pro Bolsonaro. Amigo, estou aqui. Se a fase é ruim, se os problemas são tantos que parece não ter fim. Amigo, eu. Pastilha. Amigo, estou aqui. Seja bem-vindo ao piloto central dessa semana de muita amizade, por aquele velho. Parece que é o Drácula, o Conde Drácula, que tem um filhinho fofo, já é rico, mesmo com 2 anos, o Michelzinho, querido Michel, entrou no cenário político, nós vamos falar disso nesse momento. Então, chega pra lá. Você vê essa cena? Nossa, te caiu. Cara, meteu o pichote, hein? Meteu o pichote. Ah, Jesus, seja bem-vindo a mais um semanal do seu piloto central dessa semana. Por amor de amigo, com muito Toy Story, muito Buzz Lightyear, muito brinquedo, muita criança, animação, felicidade, um pouco de filosofia, um pouco de critério em suas análises. Eu sou Silas Lima. Eu sou Bruno Moreira. Eu sou Vitor Hugo. Meu amigo, já vai se ligando, porque hoje é um dia muito especial. E por que é um dia especial? Apenas porque é um dia especial, eu não quero falar nada além disso, ok? Já quero começar os abraços semanais, eu quero mandar um abraço especialíssimo para uma amiga chamada Natália Neves. E ela, por sinal, tem um podcast que ela, eu não sei, né, mas talvez seja que foi inspirado no nosso. Eu estou defendendo que foi isso, assim, eu acho que nós somos uma das inspirações, ou pelo menos um dos incentivos para que ela fizesse o seu podcast, que chama Treco Transmissor. Então vai depois lá no Spotify e no Deezer e procure lá. Treco Transmissor é um podcast que fala sobre questões jurídicas, tenta explicar questões jurídicas com uma linguagem mais simples, aproximada, bem bacana. Natália Neves, um beijo para você. E eu também quero aqui mandar um abraço para uma amiga, uma adolescente, já falou dela aqui, que é a Camila Bratz. E essa semana eu achava que o sobrenome dela era Bratz, mas não, é apelido. Então eu chamava de Camila Bratz, mas o Bratz é apelido. E essa semana ela foi fazer uma prova e ela ouviu um podcast nosso, que é o podcast sobre o fascismo, que é o podcast sobre ideologias políticas, que por sinal tá para sair o sobre liberalismo, tá demorando, mas vai sair. E ela escutou 3 horas, vou abrir aspas para ela aqui, ó. Fui fazer a prova depois de escutar 3 horas de podcast. Bom dia, e mandou a nota, ela tirou 9.3. Deixa eu já tranquilizar você, não tem 3 horas de podcast, o episódio sobre o fascismo, mas é um episódio muito completo a respeito da discussão sobre o fascismo. Eu acho que, Bruno, a gente fez ali um material, olha, quase enciclopédico. O que você acha, assim? A gente definiu, né? Definiu o fascismo, ninguém precisa mais falar sobre fascismo, basta ouvir aquelas 2 horas de... Inclusive, o próprio YouTube, sempre quando alguém publica um vídeo sobre fascismo, ele já exclui, porque nem vale a pena gastar memória no servidor do YouTube, da Google, com outro vídeo refalando. Seria só uma nota de rodapé no nosso vídeo, né? Ué, as bibliotecas, as bibliotecas queimaram os livros. Falaram, não precisa mais. O que significa? Pra que ler? Ouve podcast, ô criançada. Acabou essa leitura. Eu tô falando... O que seu coaching fala para você? Audiolivro. Áudio. Por isso eu vou dizer para você, transforme seu mindset e compreenda o porquê o Paulo Guedes agora quer taxar livro. Essa é a definição. Fizemos um episódio tão completo que acabou com a necessidade de se discutir sobre o assunto. Ninguém conseguirá dizer mais nem menos em qualquer outra mídia que exista mundo afora, em qualquer outra língua, por sinal. Por sinal, a gente vai gravar semana que vem em árabe, a gente está estudando bastante. E ele vai eu falo muito bem o árabe, né? Meu árabe é uma pronúncia tão refinada que vocês não têm noção. Eu quero também, antes de tudo,
continuar nos abraços aqui, quero mandar um abraço pro Michel, né? Pro Michel Temer ali, pô, foi ajudar, né? O nosso querido presidente. Aqui, meu amigo, antes era ladrão, vagabundo, agora é meu amigo, gosto de falar com ele, eu me sinto bem falando com ele. Foi isso que o Bolsonaro disse essa semana. Imagina uma conversa super gostosa de dois grandes amigos, né? Sem máscara, no meio da pandemia. Que legal, muito bacana. E continuando na onda de Michel, quero mandar um abraço pro Michelzinho, que é filho do Michel Temer e já é rico. Tem 1 ano lá e já é rico, gente. Já tem 1 milhão na conta. O Michel Teló, nossa, hein? Um abraço também para Michelle Obama, pro Michael Jackson, e aí a gente vai mandar para Michelin, óbvio, né, para a marca, porque também tá na onda do Michel, e para a cidade de Michigan, e para todos os MCs, porque MC é a abreviação de Michel, a gente descobriu essa semana. E seguimos o jogo. Gente, eu quero também dizer a vocês que a gente começaria aqui com uma a gente vai ter nos próximos episódios uma entrada especial, uma vinheta produzida pelo Bruno e tal, e aí o Bruno vai produzir. Ô Bruno, fala pro nosso ouvinte como vai ser essa vinheta, tal como você falou pra gente aqui nos bastidores, repete aí pra eles assim, como vai ser? Fala aí. Vai ser assim, ó. Eu assim, não tenho nenhum instrumento em casa, né? Então, a gente tem que se virar como dá. Eu vou fazer com a boca. A guitarra, a bateria e o contrabaixo. O ouvinte nem vai perceber. Se eu desligar, o cara que tá no podcast nem vai perceber que não é uma guitarra, você vai ver. Porque eu uso aplicativo. Eu baixei um aplicativo, entendeu? Hoje tem aplicativo para tudo. Inclusive, eu baixei um aplicativo de balança no meu celular. Só subir em cima do celular e ele pesa. Ai, que merda. Faça você, manda o pessoal baixar, velho. É só jogar lá, balança. Na sua Play Store e tal. Então, vou fazer aqui a vinheta assim, ó. Tá? Eu vou tampar a boca porque aí fica mais real, parece que é mais uma guitarra, tá? É assim, ó. Cara, isso é muito bom, cara. Está começando mais um Piloto Central, seja bem-vindo! Será isso aí. Então, meu amigo, nas próximas semanas você vai ter uma vinheta especial feita para você e você vai poder ouvir isso aonde? No Spotify, no Deezer, e agora nós temos um canal. Então, ó, clica aqui, ó, vamos apontar todo mundo, clica aqui, segue a gente, aperta o sininho, segue a gente, muito bacana. Cada um aponta para um lado para dar certo em algum momento vai dar certo. Aperta aqui, segue a gente, nós temos um canal, é só ir lá no YouTube, colocar Piloto Central, vai aparecer o nosso episódio do fascismo, provavelmente. Vai lá também no Spotify, segue no Spotify no Disney para nos ouvir no podcast, e segue a gente nas redes sociais, Piloto_Central no Instagram, e também no Twitter e no Facebook @Piloto Central. É isso aí. E a notícia. Ô, Silas. Oi? Desculpa, bem na hora, cara. Pô, nossa, na hora. Eu não vi. Eu delay aqui, né? Entendi, tá certo. Não, eu ia falar que agora com a edição eu vou colocar nossas redes sociais aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. Você acabou de me dar um puta trampo. Tô lascado só um tempinho aqui, ó. Aí, ó. Muito bom. Vou pôr um QR Code aqui, ó. Vou pôr um QR Code aqui pra você doar. Pode doar aqui, ó. Doar pra AME, né? No PicPay aqui, o Silas vai pôr. E aqui embaixo tá a legenda do que a gente vai falando, né? Porque agora é um episódio, inclusive, a legenda tá aqui embaixo, cara. Só se complica na edição, né? Pelo amor de Deus, me lasquei. Jesus. Posso ir agora, Bruno? Posso? Não vai me atrapalhar. Então vamos lá. Já, hein? Vai. Já. Para aí. A notícia é panorama geral da Covid, como sempre fazemos. Segundo dados do site Worldometers, que é o site que nós usamos para trazer os números a respeito da Covid, o mundo chegou aos 21 milhões de casos da doença, sendo cerca de 760 mil mortes no mundo todo e 14 milhões de recuperados. Nós temos atualmente, então, cerca de 6 milhões e 400 mil casos ativos. Os Estados Unidos, obviamente, continua como o principal país com o maior número de casos, com o maior número de mortes. O Brasil vem em segundo lugar, os Estados Unidos tem 5 milhões, o Brasil vem em segundo lugar.
A gente já vai falar do Brasil já já. E a Índia também agora está com um número acentuado de casos. Lembre-se que a Índia tem uma população de cerca de 1 bilhão e 300 mil pessoas. Então, o potencial destruidor ali desse vírus na Índia ainda é gritante e o mundo teme por isso. A Rússia também alcançando números grandes, a África do Sul, Peru, México, Colômbia, Chile, Espanha completam a lista dos 10. Olha que coisa louca, né? O Chile, Peru e Colômbia são países menores, né? E ultrapassaram, inclusive, os países europeus, que lá no início tiveram muito problema, ultrapassaram o Irã, tal, tiveram muito problema com a Covid, e agora assumem números alarmantes. A gente tem vamos fazer aquele panorama geral, passando pelos continentes do mundo. Antes disso, eu tenho que falar que no Brasil a gente chegou a cerca de 106 mil mortes e 3.275.000 casos. Ou seja, voltamos a repetir, 106 mil famílias choram de dor porque perderam um ente querido para essa doença. Nunca na história do país, do Brasil, né? Nunca na história desse país, querido companheiro, morreu tanta gente em tão pouco tempo por uma única causa. Isso é muito alarmante, isso é muito triste. Essa marca de 100 mil, ela é uma marca horrorosa. Então a gente lamenta, deixa aqui mais uma vez a gente passou por isso, né? Eu e o Vitor tivemos uma perda muito significativa de uma pessoa muito próxima, e a gente vai cada vez mais conhecendo alguém que pegou, alguém que perdeu um ente querido. E essa semana, né? A gente teve um pai de um amigo nosso também que faleceu, né? Em decorrência da Covid, né, Vitor? E então até quer mandar um beijo aqui pro Bambino, que é um amigo nosso, que o pai dele faleceu essa semana em decorrência da Covid. Nossa recomendação é que você se cuide, que você se resguarde sua família. Fazendo um panorama pelo mundo, a Oceania ali tem a doença bem controlada. Essa semana a Nova Zelândia completou 100 dias de nenhum caso interno. Olha que bacana. A doença está controlada, eles têm vivido normalmente, ou inveja deles, né? Inveja de sair ali, tomar um ar, comer um hot dog, porque provavelmente na Nova Zelândia deve ter um churrasco de gato a cada esquina. Eu tenho vontade de comer um churrasco de gato. E a África é o segundo continente menos atingido, e isso é bem interessante, por número de mortes, né? Porque a África do Sul até tem um número alto, né? São cerca de 500 mil casos, entretanto o número de mortes é baixo, são cerca de 11 mil mortes. E eu estava lendo alguns estudos, e o pessoal dizendo que o fator predominante para que a África não tivesse um número de mortes tão acentuado é o fato a média de idade da população da África é cerca de 19 anos. Então, ou seja, é uma população muito jovem, por isso tem muita resistência, então você pode ter um alto número de casos, entretanto, como a doença ela é menos danosa às pessoas mais jovens, ela mata menos nesses continentes, e aí você fica assim, dos males, um menor mal, né? Porque eu não sei nem se dá para dizer isso, porque é morte, tá morrendo muita gente ainda assim, mas esse fator, essa diferença do continente africano tem sido determinante para que as pessoas consigam se recuperar. Ásia e Europa estão na iminência, na preocupação latente de uma segunda onda, né? O número de casos na Espanha, o número de casos na Alemanha voltou a aumentar, na Bélgica também, que foram países ali que tiveram bastante problemas, voltou a aumentar. Surge a preocupação com uma nova onda, as eliminatórias do continente asiático, as eliminatórias de futebol para a Copa do Mundo foram adiadas, porque também lá tem o medo de um surto de uma nova onda, e as Américas são o epicentro mundial da doença. Nós temos aqui na lista do top 10 Peru, Colômbia, México, Chile, Brasil e as Américas, e os Estados Unidos, né, compondo as Américas aqui, tem sido o epicentro da doença. É isso. No mais, eu acho que a gente vai falar um pouco aqui da vacina russa, né, meninos? Vocês querem trazer? Eu acho que eu já vou abrir para vocês, porque eu já falei bastante. Bruno, você que é quase o nosso biólogo ambientalista aqui, né? É o nosso Eduardo Jorge, que é médico, gosta de umas ervas aí da hora, né? E gosta de falar de árvore também. Então, ó, don't worry, about a thing. Seu momento, Bruno. Fala aí, dá seu comentário inicial enquanto eu como uma traquinas. Fazer propaganda, ó. Traquinas. O biscoito que é a sua cara. Você tá falando da minha cara? Então,
Sobre a vacina russa, para começar, se você entrar no site do departamento do governo russo, eles têm lá um punhado de informações, e o legal é que tem tradução para 7 línguas, incluindo o português. Então, se você entrar lá, você consegue ler em português, não precisa ficar gastando o seu russo, né? Que como o meu é enferrujado, sempre. O que se sabe até hoje? Se a gente for comparar a vacina russa com todas as outras centenas, né, são mais de 100, segundo a OMS, acho que 160 vacinas em desenvolvimento, vacinas contra a Covid-19. A gente comparar a vacina, acho que é Sputnik V, o nome dela, né? Em homenagem ao primeiro objeto voador, né? Objeto voador não identificado para outros planetas, né? Não, é o primeiro objeto em órbita, isso, né? O primeiro objeto em órbita. O primeiro objeto colocado em órbita foi russo, né? Na década de 60, década de 50, chamado Sputnik. Isso demonstra esse fato que o Silas trouxe, né? Do primeiro objeto em órbita. É um objeto desenvolvido pela Rússia, né? Isso demonstra uma certa cultura científica e de desenvolvimento, uma cultura desenvolvimentista ali, sempre com um cunho político e tudo mais. Mas o que eu dizia, que se a gente comparar a Sputnik V, que é a vacina contra a Covid-19 russa, com as 6 vacinas de coronavírus mais avançadas que existem no mundo, o que a gente tem de diferença? Essas 6 vacinas mais avançadas, elas estão na fase 3, que é a última fase de uma vacina. A fase 2 e 3 são fases clínicas, que é de espetar as pessoas, aqui, ó. E agora aqui, só para os nossos ouvintes do YouTube, ó. De espetar as pessoas e estudar e compilar todos os sintomas e resultados. A fase 2 é num grupo reduzido e a fase 3 é num número amplo de pessoas. E aí existem 6 tipos de vacina no último estágio, que é o estágio 3, que é essa testagem em um número grande de pessoas. E a vacina russa, ela está no estágio 2. Ela pulou do estágio 2, ou seja, testou num número pequeno de pessoas e já mandou para a galera, entendeu? Eles estão aí para produzir... Quem joga Mario, Bruno, é tipo assim, ela tá na fase 1. Daí ele pegou um túnel, ele sai na fase final. Saiu no final lá. Contra o Dino. Como era o nome do dinossauro do Mario lá, o chefão? O Browser. Browser. O Browser. É do Google, né? Google Chrome. É o Browser, não é? O nome dele é Browser, um negócio assim, cara. É isso aí que o Victor falou. Já chegou na fase 2, testou nas pessoas. Não deu bucha, não deu erro ali, problemão para resolver, já jogou para a galera. Se der problema, é culpa do estagiário. Entendeu? Essa aí é a mentalidade. Se nascer um outro olho, né? Se nascer um terceiro buraco no nariz. Quais são as possíveis implicações? Por que tem a fase 3? A fase 3 é para você compilar anomalias. Porque como a ciência biológica, ela lida com a vida é imprevisível, meu amigo. Não sei se você já assistiu Big Brother. Se você prestar atenção no discurso do Bial, você vai saber que a vida é uma loucura. A vida é uma peça sem saber onde vai estar o final. A vida é uma peça que pula alguém da coxia e te vem falando que é um palhaço perrot, querendo te fazer uma piada e esguicha uma flor assim, ó, que estava no bolso dele escondido e sai uma água no seu olho, como diria o nosso Bial, entendeu? Ah, entendi. Que interessante. Essa fase 3 é para evitar anomalias, porque vai que tem um grupo muito pequeno de pessoas que cai o cabelo quando recebe essa vacina, né? Porque como a vida, a biologia, ela é extremamente complexa, sempre vai existir anomalias. Se você pegar a bula do seu remédio, vai estar lá possíveis anomalias, ou
sintomas, como chama os sintomas de rebote? Quando a gente tem como Efeitos remédio, colaterais. os efeitos colaterais raros. Toda bula tem isso. Você pode ter perda de voz, olho amarelo, cabelo azul, sempre vai ter isso na bula, e essa compilação que tem lá na sua bula, eles tiraram da fase 3, entendeu? Entendi. E pode ter efeitos colaterais graves, claro que pode, às vezes tem, e aí o remédio, ele é cancelado, né, porque não vale a pena. Se cai o cabelo, tudo bem, cai o cabelo de boa. Você vê aí, o Silas está nesse caminho, brincadeira. Tô perguntando, me deram a vacina, será que me deram a vacina da Covid? Eu não me toquei, assim, cara? Tomei alguma coisa relacionada? Cabelo tá caindo real, assim, cara, tá um negócio... Enfim, às vezes tem efeitos colaterais graves e não vale a pena você colocar no mercado um remédio que pode ter efeitos colaterais graves. Agora, se a vacina russa tem efeitos colaterais... Bruno, como assim não vale a pena? Você não pode pôr no mercado que tem efeitos colaterais. Não, só não põe porque não vale a pena. Porque se... não vale a pena, né? Que o pessoal ali só está pensando na economia. E a vacina russa, ela não chegou nessa fase. Então, é isso. É claro que essa fase terceira é uma das fases mais caras que tem, porque você gasta uma grana com isso. Então, além desse tempo que a gente precisa no momento de urgência, tem a grana, que eu não sei como está lá com a galera do Putin, mas ele decidiu pular. O Vitor, o Putin tem aquelas imagens do Putin caçando urso, já viu? Mas dessa vez parece que ele ficou com medo da Covid, né? Os caras falaram, vamos testar a vacina? Aí ele falou, vamos, colocou aqui, a filha, a minha filha tá aqui, ó. Essa criança e minha filha, um macaco, lá na minha filha. Não, nada. Olha, isso é corajoso, velho. Pode falar o que for. Eu fico imaginando o pessoal falando assim, não, Putin, será que essa vacina é segura? Ele fala assim, meu filho, aí ele bate no peito, aqui, ó, você acha que eu não confio? Aqui, ó, vacinei minha filha. Você acha que ele vai falar, vacinei eu? Putina, vem cá, Putina, não sei o nome dela, Putina, vem cá. Dá pra você, vamos provar que essa vacina aqui, vamos fazer a prova de fogo. Me lembra o episódio dos Simpsons, Victor, que aqueles alienígenas invadem a casa do Homer, e aí eles querem abduzir o Homer, matar o Homer, aí o Homer grita, não, por favor, não me mate eles. Aí ele aponta pro Bart e pra Lisa, mate eles, não me mate. Por que eu tenho... Como é que é? Por que eu tenho 2 filhos e pouco dinheiro? Eu podia ter muito dinheiro e nenhum filho. Porque eu tenho muito filho. Mesma ideia. A mesma ideia. A ideia é assim. Cara, mas daí eu fui ver, porque assim, como assim? Primeiro eu fiquei muito feliz, né? Falei, caralho, será que sai uma vacina antes de todas? É óbvio que era uma esperança errônea. Mas lógico que desperta muita atenção, né? E daí eu fui ver que o Putin falou assim, mas a gente já estava pesquisando, a gente conseguiu, uma fala dele, ele falou, a gente conseguiu porque a gente estava pesquisando há 6 anos. Daí eu fui ver, mas como assim? Nem tinha o vírus ainda? Daí eu fui ver qual que é a lógica que chega. É lógico que eu não entendo nada muito, mas a lógica dá para a gente tentar entender. E parece ter uma coerência. Mas é óbvio que os cientistas não ratificam, não assinam embaixo ainda, porque precisa da fase 3. Mas existe um vírus, um conjunto de vírus chamado adenovírus, que é um conjunto de vírus que causa doenças respiratórias. Gripezinha, não sei o que lá. Gripezinha de fato, não gripezinha coronavírus. Gripezinha leve. E daí, parece que existe uma possibilidade de criar uma vacina em cima desse grupo de vírus, e na fase final, você, tipo, meio que... Isso, logicamente, daí eu já não estou entendendo mais nada, mas a lógica dá para a gente tentar entender. Ele, tipo, modifica o DNA, geneticamente, não o DNA, a genética do bagulho, e injeta o vírus principal, que daí seria, tipo, uma receita que você conseguiria editar geneticamente e colocar agora eu quero a vacina do coronavírus, e meio que edita. Obviamente, eu não sei a possibilidade, a viabilidade disso, mas me parece que a lógica que eles falaram assim, a gente já tem uma receita que a gente está testando há 6 anos, por isso a gente conseguiu pular processos. Não tem nenhum cientista que validou isso, assim, falou, não, beleza, você pode pular o processo porque é válido. Mas parece interessante. Obviamente, é só uma esperança que talvez não role para agora, mas para o futuro, quem sabe? Se tiver alguém que manja ouvindo e puder falar sobre, manda aí. Eu estava lendo também a respeito, Victor, e sim, o processo, eles chamam vacinas baseadas em vetores adenovirais, né? Muitas universidades, inclusive a Johnson & Johnson, lançou há tempos um imunizante baseado nessa tecnologia. Entretanto, então por isso que, vamos supor, várias empresas, até muita gente está usando a mesma técnica para conseguir avançar
a tal ponto. A grande questão mesmo é que eles não estão seguindo os parâmetros pré-definidos pela comunidade científica de testes, né? Chegar rapidamente até uma vacina, muita gente chegou, né? A China chegou, a Inglaterra chegou, os Estados Unidos chegou. O problema é que eles estão burlando, em tese, e é arriscado, né, a ideia de burlando um processo, uma fase do processo de vacinação. Mas e aí que tá a desonestidade, tal qual o Bolsonaro faz com a cloroquina, que para mim deveria ser crime você oferecer cloroquina, tipo, tem estados oferecendo kit cloroquina. Deveria ser, tipo, um possível crime naquele tribunal de Haia, que é crime contra a humanidade, estão fazendo algo que não está provado cientificamente. Só que a OMS ela não pode fazer nada, a não ser uma nota, não recomendando. Se a Rússia quiser, tal qual o Bolsonaro, quiser oferecer a vacina, tal qual o Bolsonaro ofereceu o kit cloroquina, e tem estados que fizeram isso, se não me engano, no Mato Grosso, as pessoas tirando um posto, não vai acontecer nada. Isso que é muito triste. Mais que a gente fale da superioridade da ciência mediante esses casos, ela é onipotente em cima disso, cara. Se o político da vez quiser fazer, ele vai implementar e dane-se as causas. Doideira, né, cara? Que loucura. Acho que isso já é um prelúdio dos temas que a gente vai tratar hoje, né? Porque como essa negação científica, como a gente combate, a gente já falou isso em alguns outros episódios, mas eu acho que a gente vai tratar disso novamente hoje. Porque a notícia olha que interessante, saiu uma pesquisa essa semana do Datafolha, que o presidente Jair Bolsonaro teve a sua maior taxa de aprovação desde quando começou o seu governo. A sua aprovação, ou seja, as pessoas que consideram, os brasileiros que consideram o governo do Bolsonaro como ótimo ou bom, chegaram à porcentagem de 37%, de acordo com o Datafolha, e esse é o melhor, o melhor resultado que ele já teve numa pesquisa desde o início, o melhor resultado que ele já teve numa pesquisa da Datafolha, tá? Desde que iniciou o mandato. Por exemplo, o levantamento anterior estava na casa dos 30, 31, foi 32%, que foi entre dia 23 e 24 de julho. Tudo indica que essa transformação, a gente vai discutir isso aqui, nem vou abrir esse precedente, vamos aqui abrir a discussão, porque, cara, parece muito surreal. Eu vou até abrir a minha fala um pouco, porque é num momento, olha que interessante, eu até anotei isso aqui, é num momento que parece muito desfavorável para o Bolsonaro. Por quê? O Brasil ultrapassa a marca de 100 mil mortos pela Covid, sendo o governo federal ineficaz, não fazendo absolutamente nada, né? A gente não tem um ministro da saúde há mais de mês. Tá aumentando, o assessor, o Fabrício Queiroz, vai voltar para a prisão, já foi definido pelo STJ. As investigações sobre o caso que o Queiroz responde, que é o caso das rachadinhas, a cada dia mais se aproxima da família de Bolsonaro, família Bolsonaro. Essa semana o próprio Flávio assumiu que o Queiroz gerenciava alguma parte de suas finanças. O Bolsonaro se juntou ao até antes execrado Centrão. Lembra que ele criticava o Centrão, que era fisiológico, que fazia uma acumulação política para ganhar voto no Congresso? Ele se aliou completamente ao Centrão, sem dó nem piedade. O desemprego no Brasil é recorde. O Trump, que é o maior aliado político assim internacional do Bolsonaro, está em maus lençóis na eleição americana, e ele tem ainda assim uma avaliação positiva, tal quanto nunca teve no Brasil. E aí, Vitor? Você acha que qual o fator predominante para você que faz chegar nisso? Assim, e um fato interessante, ele cresce bastante nas camadas mais pobres do país. Então, a gente começa a repensar muita coisa, dá para ter uma boa discussão a respeito disso, né? Muito louco. Cara, eu tenho muito mais dúvida do que certeza de tudo na vida, né? Mas nesse aí, muita dúvida. Né? Só sei que nada sei. Porque é muito louco. Obviamente, a gente chega a uma conclusão quase que óbvia que o fato do auxílio emergencial ele conseguiu capitalizar em cima disso. As pessoas auxiliam. O Bruno, antes, ele pode até trazer, ele estava falando antes pra gente que o Bruno e o Silas, eu não lembro, falando que pessoas que nunca receberam R$600, né? A gente que está em São Paulo, às vezes não percebe esse tipo de movimento. Pessoas que nunca viram R$600 assim na conta de lei, chegando e ter possibilidade, então isso mexe muito com a pessoa, né? A política do dia a dia, ela resolve muita coisa, porque a de longo prazo não dá retorno, né? Então, se você consegue atender a necessidade básica da pessoa para o mês, para amanhã, para aquela hora,
pô, você é o político da vez. E hoje ele é o político da vez, sendo bem materialista, porque ele consegue entregar isso e capitalizar em cima disso. Ainda que, e aí a gente já falou sobre isso, que ele não seja o mentor da ideia de dar, na verdade ele era contra a ideia de, ele queria dar, o Paulo Guedes queria dar R$200 de auxílio emergencial, foi chegado a um valor de R$500 na Câmara, daí ele meteu um 6, então, e colocou para 600 e conseguiu capitalizar em cima disso. Então é óbvio que isso talvez seja o maior, o que mais trouxe popularidade para ele nesse momento. Mas a gente estava discutindo antes como a política brasileira é muito volátil, né? Eu não acredito que isso vá se manter e amanhã alguma eventual derrapada possa desfazer esse ganho agora. Agora, ele está num dilema. Eu acho assim, ele tem duas políticas que se combatem, tipo, se travando agora. Primeiro, ele tem a política do mercado, que é a política neoliberal do Paulo Guedes. O Silas até trouxe a debandada ele falou antes, ele pode falar mais, da debandada de umas cabeças liberais do ministério do Paulo Guedes. O Paulo Guedes meio que ficou perdidão ali, sozinho, mas... Então, ele tem a política do mercado e ele tem a política eleitoreira, que ele viu que dá resultado. Ele, como sendo um populista e oportunista ao mesmo tempo, ele vai ter que fazer um jogo que a gente vai ver, que é conversar com o mercado, que ele está claramente fazendo uma abertura quando ele está se unindo com o Centrão, e pousando ao lado de Maia, e falando de reformas que a gente pode falar mais no futuro, quando isso vier reformas administrativas e fiscais, que vão ter uma vertente totalmente liberal, alinhada com Paulo Guedes, de austeridade fiscal, diminuir gasto público e tudo mais. E ele tem uma política que é meio contra o que o mercado pensa, que é uma política de assistencialismo, que é uma política eleitoreira. Cara, dá muito mais dúvida de como ele vai seguir. Mas o que dá dando voto para ele hoje, não que o mercado seja não importante nesse, ela dá muito voto também, porque eles têm o que hoje manda na política, que é a grana. Mas se ele consegue capitalizar em cima dessa galera, mantendo o auxílio emergencial por mais tempo, aí de se ver. Cara, sabe o que é interessante? O Brasil, no ano passado, registrou 13 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, né, na miséria no Brasil. E são pessoas que ganham por mês até R$420. Ou seja, tudo indica que no final do ano, quando esse número for atualizado, esse número vai cair. Por quê? Se a taxa era até R$420 por mês, agora essas pessoas têm acesso a R$600 por mês. Primeira coisa que me chama a atenção é a ideia da renda básica, né? A ideia da renda básica, o quanto ela é efetiva, né? O quanto ela é... Porque foi o Bruno que falou, trouxe esse dado dos R$600. Eu tava vendo uma pesquisa, eu não lembro onde eu vi, eu até posso puxar o dado aqui enquanto a gente conversa, de que a maioria das pessoas gastam, 71% das pessoas que receberam auxílio emergencial gastam para comprar comida, porque ainda é uma latente emergência nesse país. E aí você fala, cara, que interessante a ideia, pode ser um avanço se isso se manter, o quanto isso também for bom para a economia, em algum sentido. E aí você fica, primeiro você pensa se der o quanto ela é boa, segundo, que o Bolsonaro surfou nessa onda e você vai nas camadas inferiores do país, que tem um pouco mais, inferiores economicamente dizendo, que tem um pouco menos de informação, elas atrelam diretamente o ganho do benefício, porque é um benefício federal, ao presidente. E, naturalmente, o Bolsonaro ali ganha os louros e o crédito disso, sabe? Muita gente, por exemplo, defende, o presidente não pôde fazer nada enquanto a pandemia, estão querendo culpar ele, o STF barrou o presidente. Pô, a história não é bem essa. Só que essa é a narrativa que se vende, aquela história da pós-verdade que a gente falou semana passada, essa é a narrativa que se vende a uma boa parcela da população, e eu coloco em xeque também, porque assim, a esquerda brasileira, ela vem com o discurso em nome do pobre, né? A gente tem aqui um discurso da esquerda em nome do pobre. E aí quando você vê que os pobres do país são um fator determinante para a aprovação do Bolsonaro, porque ele perde pontos com a classe escolarizada do país, né, as altas rendas, os estados, o Sudeste, ele perdeu muitos pontos percentuais, entretanto ganhou muito ponto no Nordeste, e aí você fala, cara,
como a esquerda brasileira talvez também seja tão elitista quanto condena ser o que ela chama de direito ou a direita brasileira. Isso é muito louco de se pensar, muito bacana. O Brasil não é para amadores, meus amigos. Não é para amadores, diria alguém que eu não sei quem é, então eu vou me apropriar da fala. O Bruno, por sinal, acho que vai provocar a gente nesse sentido aí, né? Bolsonaro, cangaceiro! Olha, pai, ele fica dilatado. Fala aí, Bruno. Esse daí não é um sotaque de cangaceiro, não. Olha, pai, eu tô falando sotaque de baiano, eu tô imitando o Cero Maninho, olha, pai, é o Nordeste, o cara é preconceito, né? Acha que todo sotaque lá de cima é igual, Pro né? Silas, passou ali do Rio de Janeiro, é tudo Bahia. É tudo Bahia. BH é Bahia. BH é Bahia, é abreviação de Bahia. É igual MC, abreviação de Michel. Cusão. Então, como o Silas falou, né, eu quero trazer aqui uma provocação, principalmente pro Silas. E aí, Silas, você vai deixar? E aí, Trouxa. você é um nada, você não é um nada. Fica aqui minha provocação. Cospe aqui, cospe aqui. Eu queria pensar essa mudança de cenário político a favor do Bolsonaro de uma forma um pouco mais filosófica. Para isso, eu vou tentar pensar de acordo com Maquiavel no Príncipe. Eu trouxe aqui para vocês verem, ó. O Príncipe, né? Eu podia fazer uma piada e pegar o Pequeno Príncipe, mas eu perdi essa. Ai, nossa, ia ser uma excelente piada, viu, Bruno? Oh, meu Deus, hein? E é claro que na época que Maquiavel escreveu, existia vários, não existiam vários fatores que hoje atuam com muita força na política, como a mídia e um potencial burguês econômico do comércio, né? Burguês no sentido mais clássico da palavra, tá? No sentido dos burgos e tal. Mas ainda dá para a gente pensar de acordo com Maquiavel. Lá no capítulo 19 do Príncipe, ele fala sobre como evitar o ódio e o desprezo do povo, e com isso, né, evitando o ódio e o desprezo, você angariar todo o amor e desejo do povo ao seu favor. E o Maquiavel fala que o príncipe ele deve ficar atento a tudo que acontece de bom e a tudo que acontece de ruim e trazer os louros sempre para ele e tudo que é de ruim, mesmo que foi ele que fez, ele colocar nas mãos de outras pessoas. Aqui, ó, só para vocês verem como eu não estou forçando muito a barra, o Maquiavel fala assim, ó, disso tudo, né, que ele conclui desse capítulo, se pode extrair outra coisa digna de nota, a de que os príncipes devem fazer os outros encarregar-se de que acarretar os ônus, ou seja, acarretar os ônus àqueles que estão contra você, ou seja, aconteceu algo de ruim, não é minha culpa. Se o Brasil estiver afundando, não é culpa do governante. E o próprio príncipe acarretar para si todas as boas graças. Isso aqui é Maquiavel. Então, qual é a estratégia que o Maquiavel identifica na política? O que o Maquiavel inaugura no Príncipe não é toda a barbaridade que ele descreve aqui, todo mundo fica apavorado com as dicas que ele dá. Mas, na verdade, ele está descrevendo algo que ele descobriu, que é tudo que há por trás dos panos da política. Quando ele descreve essas ações de que o príncipe, ou o governante, ele acarreta os ônus, ou seja, tudo que há de ruim para os seus adversários e as boas graças para si mesmo, ele não está falando que todo mundo devia fazer isso, mas ele está descrevendo o que acontece por trás da política teórica. Porque a política teórica é o poder vem do povo, o poder é do povo, deve ser o governante governa para o povo. Mas por trás disso há uma luta pelo poder. E é isso que o Maquiavel descreve aqui. Outra coisa interessante que a gente pode atrelar a esse cenário, essa mudança rápida de cenário, é quando Maquiavel fala que o príncipe, nesse mesmo capítulo, deve agir
ora como um leão, ou seja, com contundência, e ora como uma raposa, se aproveitando das coisas boas que estão acontecendo. Então, no começo, se a gente lembrar dessa odisseia política do auxílio emergencial, que algumas pessoas queriam, os economistas não queriam, e o Paulo Guedes falou que podia ter, que seria bom, e depois que seria ruim. O Bolsonaro ele foi contra de início, e ele queria que o povo trabalhasse, né? Só que agora que ele teve a ideia de que isso pode ajudar muito ele, afinal, nunca houve, eu acho, um repasse tão grande. Eu já dou a palavra para o Silas. Nunca houve um repasse tão grande, né? Com tudo. O que é isso, Silas? Nunca antes na história desse país, Ah, companheiro. tá. Nunca houve um repasse tão grande de renda, e ele percebeu que essa boa graça que o Maquiavel chama, ele pode trazer para si, e ele trouxe, colocou o gibão e foi para a massa e falou: é nós, todo mundo tem, como o Silas trouxe aqui, teve gente que nunca tinha visto R$ 600 antes na vida. Quem mora na capital, em capitais, não sabe muito disso, né? Acha que R$ 600, pô, menos que um salário mínimo. Mas existe uma parcela muito grande do Brasil que nunca viu R$ 600 na vida. E por 6 meses, esse grupo de pessoas consegue essa renda, e o Bolsonaro está trazendo toda essa imagem de auxílio para ele, entende? Que é louca, né? É muito louco, é um ele movimento é político. totalmente antiassistencialista, né? Ele sempre foi, Sim, né? Nessa e é um onda. movimento político que lá em 1500 a gente já via que é sujo, né? Porque o Maquiavel está falando isso porque é algo ruim mesmo, né? Mas que acontece, não é só o Bolsonaro que faz. Teve algum episódio aí do nosso podcast que eu demonstrei como o Dória faz isso também, né? A lá Maquiavel. Total, conhecimento. Maquiavel define. Eu não sei se o Bolsonaro faz isso de maneira intencional, mas ele é muito bem assessorado nesse sentido. Outro fator determinante para isso, eu acho que é o Bolsonaro Paz e Amor, né? O fato dele parar de dar declarações polêmicas, parar de aquecer os ânimos do país, volta ali a tirar ele um pouco do cenário, né? Ele fica um pouco mais silencioso, parece que as coisas estão se aprumando. Acho que isso também tem uma interferência direta, não sei o que vocês acham. Ele começou a deixar de gerar tensões, acho que isso favorece, acho que ele percebeu isso. Não sei se vocês concordam. Pode falar. Silas, só Pode me interromper, trazendo cara, fica à vontade. alguma coisa para a discussão aqui, no Príncipe ainda, o Maquiavel, ele fala que por que tudo isso na política é interessante? Ele parte de um pressuposto, que é para o homem, tudo aquilo que de material e de dinheiro e riquezas é muito mais importante do que ele dá um exemplo da morte do pai, né? Que a gente esquece mais rápido a morte do pai do que quando a gente perde algum dinheiro. Então, tudo que envolve dinheiro e riqueza motiva movimentos políticos. Então, como isso é importante para muita gente, você ter uma renda é inesquecível. E o Bolsonaro, como um bom príncipe maquiavélico, ele consegue usar esse pressuposto para movimentar a política, né, ao seu favor, claro, como um bom príncipe e um bom governante maquiavélico. Cara, é muito maluco. Isso é o quanto ainda o fator econômico é determinante no processo político nacional, né? Ele é o fator crucial, né? Eu acho que ele determina impeachment da Dilma, a onda econômica determina o bem-estar do país. Exemplo, o próprio Lula fez jus, né? O momento econômico do Brasil era muito bom e os louros ele colheu por muito tempo, mesmo diante de um esquema de corrupção gigantesco na época do governo petista e pós ainda, né? A lembrança do bom tempo que vivemos com Lula, que de fato sim vivemos um bom tempo econômico, faz o Lula ser um capitalizador político ainda extremamente importante. Acho que talvez hoje ele só esteja abaixo do Bolsonaro enquanto capitalizador político, né? Nas pesquisas indicam que o Lula iria para o segundo turno, o Lula é o que capitaliza mais.
Talvez o Moro também se transformou num personagem político tão imponente quanto. Mas o que demanda tanta paixão, talvez só o Bolsonaro e o Lula tenha hoje no Brasil. As paixões exacerbadas estão ou pro Bolsonaro ou pro Lula. As outras pessoas não são tão apaixonadas pelos políticos, exceto a gente que ama a Marina a qualquer custo. Ela é tudo para nós, né? Tem mais alguma coisa que Eu não, bro. Tá, pra gente aqui. Marina, Eu nossa gosto dela, eu gosto dela. A Red, eu gosto dela muito. O que você acha, Vitor? Mas o mais foda, eu acho que o movimento mais não primordial, mas mais como é que fala? Que ele fez mais, que ele saiu melhor, ele conseguiu se desassociar dos 100 mil mortos, que na minha cabeça ele é um dos principais responsáveis de longe, tá ligado? Ele se conseguir desassociar a imagem dele, que na minha visão, puta, tá claro como tipo, branco. Ele é a ineficiência federal, né? Não, e tipo, ele trabalhou como um genocida. O fato é esse. Não foi uma política de Estado declaradamente genocida, porque um genocídio, se eu não me engano, ele tem que ser direcionado, ele tem que ser tal qual o Hitler falou, eu quero matar porque eu quero. Ele não o fez, mas a política o fez de forma velada, por ações responsáveis, e como ele conseguiu, mas esse não é o tema, assim. Mas como ele conseguiu desassociar essa imagem, ou nunca associar a imagem, isso foi um manejo muito eficiente, infelizmente, que ele teve. Você pensar que, por exemplo, eu peguei um dado agora que você estava falando, onde já se viu a taxa de desemprego dobrou a popularidade dele nos desempregados. Onde já se viu a pessoa chegar e falar, pô, o que você acha aí do governo? Você é um desempregado. Você falou, não, é bom pra cacete. Sendo que você está desempregado. Dobrou de 18% para 36%. Então, ou seja, o manejo dele foi muito eficiente como um político. A gente tem a ideia de sempre menosprezá-lo politicamente, ainda que, isso é muito louco, ainda que ele esteja nesse momento, eu acho que ele está muito enfraquecido. Ainda que ele esteja nessa onda e tudo mais, eu acho que ele está cada vez marionete. Não sei se vocês têm uma visão dessa. Não, por isso que eu ia falar agora. Então, só para concluir, eu acho que você pode ir na mesma linha. Porque por mais que ele esteja popularmente melhor que ele esteve, ele está cada vez marionete. Marionete, do Guedes não. Do Guedes talvez ele consiga se desassociar. Mas da Câmara, da política eleitoreira do mercado, e marionete dessas políticas que ele nunca pensou. E também, a principal, talvez seja, para mim, a marionete dos militares, que são as forças das armas. A gente coloca muito pouco isso em pauta, mas a gente não pode esquecer que é o governo mais militarizado da história do Brasil. E eles têm força das armas e forças de controle muito foda. Eu também acho isso, no momento que ele tá mais enfraquecido politicamente dizendo, porque assim, a gente tem uma resistência, cara. Uma resistência, eu vou até falar disso no próximo tema, a gente tem uma resistência brasileira que ela é democrática. Não sei se ela é democrática boa ou ruim, mas ela é uma resistência democrática. O Bolsonaro, quando flertou com o autoritarismo, ele sofreu resistência. O Brasil se mostrou resistente às mais diversas vertentes. A gente conseguiu unir Lobão e Caetano Veloso no mesmo movimento, entendeu? Muito louco isso. Eu tô esperando o especial que eles vão fazer ainda. Olha que louco. Então a gente tem uma resistência democrática no país, ele se deparou com isso, então ele viu que... Porque assim, por mais... O exemplo, o PT tinha popularidade, ainda assim a Dilma sofreu impeachment, porque nesse quesito o povo não teria poder. O povo tem poder para eleger, mas não tem poder para manter. E o Bolsonaro compreendeu isso. Então ele tá num momento político ao qual ele se aliou ao Centrão. Cara, ó, a próxima notícia que a gente vai trazer aqui. Olha a aliança do querido amigo Estou Aqui. Então, Silas, pode falar. Essa questão aí que você falou, que a Dilma, ela não tinha povo popular, ela não tinha apoio popular, mesmo com o PT sendo forte, tinha dentro do PT muita gente contra a Dilma. Porque eu acho que o apoio do povo, a Câmara, ela, por exemplo, nunca abriria um processo de impeachment contra o Bolsonaro agora que a popularidade dele está alta. A popularidade teria que estar baixa, né, para ter o apoio do povo também. Sem o apoio do povo, eu acho que não acontece nada. Mas os números se eu não me engano, tá? Porque eu lembro que o Bolsonaro teve os piores números. Os números do Bolsonaro chegaram a ser piores do que o da Dilma de aprovação de governo. Então ele teria. A Dilma estava entre esse número aí, de 32% de aprovação. Ainda Por assim. isso que quando ele caiu muito a popularidade dele. Ele mudou. Ele começou a mudar
foi buscar apoio no centro. Por quê? É como se o que mantém o Bolsonaro, qualquer político, qualquer presidente, é uma mesa de, sei lá, 3 pés, né? Um dos pés, e talvez o que. Um pé olha para o outro e sempre vão se coordenando. O povo, aí tem a classe política, que envolve legislativo e até o judiciário, e as instituições, né? É que eu não acho, não que necessariamente seja a aprovação, mas sim a reprovação. Eu acho que um governo teme não a aprovação necessariamente, mas a reprovação. Se a reprovação, porque a Dilma tinha uma base, o PT tem uma base, o PT levou um candidato para o segundo turno, um candidato inexperiente, politicamente, nacionalmente dizendo, que é o Fernando Haddad. Mas o PT tem muita rejeição. E aí o Bolsonaro temeu, eu acho, essa rejeição, porque o apoio político ele vai ter esse 30% com ele, não importa o que ele faça, cara. Se o Bolsonaro jogar cocô na cara daquele pessoal que fica no cercadinho, aquele pessoal continuará votando nele, vai vibrar e vai sair gritando cocô na rua, entendeu, Tiago? O negócio do Silas balança. E para quem não tá vendo lá no YouTube, né, um incentivo a você assistir o vídeo. Então, eu acho que esse pilar é realmente muito importante. Mas vamos cair para a próxima notícia, que a gente vai continuar falando do assunto, porque a notícia olha que louco, depois de chamar o Temer primeiro ponto aqui, de ladrão, chamou o Temer de ladrão. O Temer já roubou muita coisa aqui. Não irá roubar o meu discurso, não, disse o Bolsonaro de Temer quando o Temer fazia propostas na parte de segurança pública lá no Congresso. Também no ano passado, não sei se foi no ano retrasado, quando o Temer foi preso, teve aquela ação cinematográfica que parou o carro dele no meio da estrada e prendeu o Temer. Ele disse, o Bolsonaro, abre aspas do Bolsonaro, a gente lamenta, mas cada um está fazendo por merecer, não é verdade? Depois de fazer essas insinuações ao ex-presidente Michel Temer, o presidente Jair Bolsonaro convidou o presidente Michel Temer para ser o presidente de uma comitiva humanitária que foi enviada ao Líbano. Essa comitiva tem como intenção levar especialistas das mais diversas disciplinas para ajudar na investigação da explosão, além de enviar apoio humanitário e diplomático para o Líbano. O Bolsonaro chamou o Temer, inclusive, de querido! Deixou de ser ladrão para virar querido! Tudo indica que nos últimos meses a aproximação de Michel Temer e Bolsonaro tem sido frequente, tem sido trabalhada, porque o Bolsonaro se aproximou de vez do centrão. Então a gente vai voltar aqui à discussão, obviamente vai continuar essa discussão, dessa mudança do Bolsonaro, dessa aliança e do retorno do Temer ao cenário político, né? Um presidente ali que passou pelo cenário político como um presidente, um interino, assim, sabe? Sei lá, talvez um dos mais, não sei se, qual a relevância, dentre os presidentes, qual era o valor do Temer, assim? Ele deveria ser ali o menos, assim, que os outros todos tiveram uma relevância maior que ele, mesmo o Sarney, mesmo o Itamar Franco tiveram relevâncias talvez mais significativas que a do Michel Temer. Como vocês enxergam isso aí? É a fisiologia, o pragmatismo ruim político, a distorção do pragmatismo aí, né, com essa aliança? Você tá sendo muito duro com o Bolsonaro, Silas. Quando Sério? ele viu que era no Líbano, ele falou assim, quem conhece gente lá? Daí o Michel Temer, meu pai é de lá. Então vai você. Daí o Paulo Scaff, minha família é de lá também, então vai você e você. Aí foi ele, foi isso aí. O Paulo Scaff também, deixa eu situar, o Paulo Scaff é o presidente da Federação das Indústrias Brasileiras, da Fies, e ele também foi na comitiva. Vai, Vitor, já aproveita que você chamou o assunto. É muito louco, né, que os dois têm, de fato, eles têm descendência libanesa. Daí Scaff, ele pode ter... Tem também, a família dele é libanesa. Daí ele pode usar essa desculpa, né? Ele falou, não, os caras conhecem, eles têm proximidade com o povo e tudo mais, uma missão no Líbano, guarda algum sentido. Ele consegue guardar essa desculpa, mas a gente sabe que por trás disso é o que a gente já discutiu bastante no tema anterior, que é a aproximação do Centrão, essa política que a gente já conhece há muito tempo, né? Quando eu falei ele trocou algumas pontuações, ele trocou o líder da Câmara dele, para quem não lembra, era o Major Vitor Hugo. Solete de câmera. Ele trocou o líder da Câmara dele, que era uma Polaroid, tô brincando, da Câmara dele, da Câmara, que era para quem não sabe, era o Major Vitor Hugo, um nome maravilhoso, mas era uma pessoa horrenda,
que era bem bolsonarista. Para quem gosta de futebol, ele é o Rui Cabeção. Ele é tipo carecão, assim, parece uma lâmpada. Bem estranho. Tirou e colocou um cara do PT, fez partido dele. Também, um cara mais experiente, eu não conheço, confesso, é o Ricardo Barros, mas falam que é um político enfim, tem muito mais manejo ali. Então, é óbvio, ele faz uma aproximação do que ele... É porque, assim, ele é tão falso quanto uma nota de 3, de 200. Agora, de 200 não pode falar que existe. Mas ele vai jogar conforme a música, porque ele, por mais que pareça que ele tem opiniões firmes e assertivas e que ele não troca de opinião, ele é bem firme com o que ele pensa, a trajetória dele mostra que é falso. Ele dança conforme a música, não à toa ele foi deputado por 30 anos, porque ele soube manejar politicamente muito bem. Então, quando eu falei na pauta anterior que ele é um político hábil, e a gente tende a não enxergar isso, acho que a gente poderia tentar enxergar, porque parece, às vezes, até para mim, falou, não, esse cara é um anta, mas não, ele é politicamente muito hábil, né? Então, ele faz esse movimento, só que, assim, eu não sei, é meio que repetitivo. Ele tá enfraquecido, ele parece que ele tá nessa onda, mas me parece que ele está cada vez mais enfraquecido. Sobretudo, eu não me sinto confortável para discutir o tema, mas a gente tem que olhar com muito cuidado, mais uma vez, essa questão militar. Eu estava lendo um texto agora, e o Bruno trouxe Maquiavel, eu vou até parafrasear em cima desse texto, uma parte do Maquiavel também, quando ele fala sobre o poder das armas, né? Ele fala, que quando ele está falando do exército, como é que fala quando você mata os outros? Como é que fala? Quando você é pago para matar. Mercenário. Do exército mercenário. E tem uma parte no Príncipe que ele fala assim, o príncipe, nessa correlação de forças, né? Ele fala assim, que o príncipe apenas terá adiado a sua derrota pelo tempo que for adiado o ataque, sendo espoliado por eles na paz e pelos inimigos da guerra. Então ele está falando que mais ou menos, que talvez as forças que estejam ali por trás só estejam segurando, controlando o Bolsonaro, talvez manipulando, o Bolsonaro percebendo ou não, tenta fazer uma movimentação política. Mas talvez a gente tenha que olhar de fato com mais cuidado. Eu gosto de estudar mais para falar sobre. Mas, mais uma vez, é o governo mais militarizado da história. Mais que, inclusive, o governo militar que teve no Brasil. Eu vou abrir aqui uma provocação, porque eu acho que o Bolsonaro... A gente sempre tem uma ideia, né, bem polarizada de Brasil, né? A gente tem esquerda e direita e pronto, e aí conservadores e liberais contra os socialistas. E a gente embarcava no mesmo barco sempre os conservadores e os liberais, como se fossem a mesma coisa. E, historicamente, não são. Os conservadores, por sinal, surgem como resistência aos liberais. No século XVIII, eles surgem como resistência aos liberais, que era a vertente política moderna, contra o feudalismo, contra os reis. E aí a gente tem essa vertente. Eu acho que ficou bem claro agora, com essa aproximação do Bolsonaro com o centro e a debandada econômica, que a gente consegue hoje separar muito bem o que é o Novo, o que é os partidos do centro e o que é o PSOL. E aí eu vou rememorar aqui o que é o conceito de cada uma dessas coisas, só para a gente entender, porque de fato é muito, muito claro hoje, é muito possível se ver os liberais, que é aquela ideia da liberdade, do individualismo, da liberdade econômica, pautada muito, né, numa compreensão racional de que o homem pode realizar seus interesses pessoais. Isso é racional, é uma crença na razão de que o homem deve viver para realizar os seus interesses pessoais, ele deve ter essa liberdade. Esse é o liberalismo, é a ideia do individualismo, o homem é livre e inteligente o suficiente para que regule as suas ações através de seus interesses, regule a sociedade, o movimento econômico, o movimento social. E o conservadorismo, ele vai na onda inversa. O conservadorismo tem uma ideia de que, assim, a razão é uma presunção humana, ela não tem a capacidade de alcançar a verdade. Então a gente precisa abandonar a razão. Eu preciso abandonar a razão, porque a razão não é suficiente para responder às demandas humanas, porque elas são muito complexas. Então,
o liberalismo vai acreditar muito mais na tradição, na manutenção do status quo, na imperfeição humana. Então, eles precisam preservar a estrutura orgânica da sociedade, porque se você rompe com esse laço, você gera uma ruptura social que gera morte. É talvez um pouco da discussão da Revolução Francesa. E por outra onda, a gente tem os sociais, os social-democratas, socialistas ali, que acreditam também na razão, mas de que conversa de que a razão nos levará à igualdade, que o Estado, a gente deve humanizar as relações, o Estado deve intervir de alguma forma para humanizar as relações econômicas, a fim de gerar igualdade e manter o poder do povo. Então a gente consegue ver plenamente que o Bolsonaro se aliou à ala que de fato ele sempre foi, que é a ala que mantém o status quo, que é essa ala do centro, do centrão, que quer a manutenção do Congresso como que quer fazer política do modo antigo. E o Bolsonaro surfou na onda liberal, porque era a onda antissocialismo, surfou nessa onda, abarcou-se essa ideia do liberalismo econômico, como se fosse uma ideia totalmente dos conservadores brasileiros, que não é. Por sinal, o Bolsonaro já chegou a elogiar o Hugo Chávez, o Bolsonaro flerta o tempo inteiro com o autoritarismo social, com o governo Bolsonaro. Essa semana teve uma debandada econômica, porque claramente ele não é liberal economicamente dizendo. O Guedes entrou no governo prometendo, se eu não me engano, 1 bilhão ou 1 trilhão em vendas, em privatização, em vendas de estatais, e o que aconteceu é que até agora não houve nenhuma venda de estatal, e por sinal foi criada uma estatal nova. Então houve uma debandada econômica, inclusive o Salim, que é um dos secretários da economia, o nome dele é Salim Matar, ele fala, cara, eu nunca me enganei que o Bolsonaro fosse liberal. Entretanto, o Bolsonaro era saída política anti-PT naquele momento e o Paulo Guedes estava no momento, todo mundo achou que ele teria carta branca. Então a gente consegue denotar que aqui o Brasil não é duas coisas separadas. Existem os liberais, que está na onda do novo, tá na onda ali, que surfaram também, se aproveitaram do fator Bolsonaro. Existe esse centro que o Bolsonaro sempre foi, que é a manutenção desse status quo, que é o conservador brasileiro, e existe os sociais, democratas, os socialistas. Eu acho que isso ficou bem claro e denotado. Bruno? Oi. Bruno, é seu momento, você que está aí direto de Nova York, por favor. Boa noite. Então, essa foi boa, que Nova York é muito longe, né? Fazer a mesma piada, né? Morri de novo, viu uma piadinha horrorosa. Então, o que eu penso disso do que o Silas... Eu fico muito curioso, Silas. Primeiro que você falou que o conservador abandona a razão, acho que sim, dessa forma, ou você exagerou um pouco? Você acha que ele realmente abandona a razão, ou ele acredita na razão, mas não no progresso racional, não que a razão ela vai se superando como se fosse uma dialética. A gente tem toda a história, a gente vai superar, criar algo melhor e mais novo, né? A razão vai fazer esse movimento de se superar e crescer. Eu acredito mesmo que a razão não responde às demandas da humanidade. O que responde é a tradição, a manutenção orgânica da sociedade, acredito real, crenças, religião, crenças dogmáticas. Interessante. Bom, eu acho que não, acho que tem conservadores que... Interessante, mas não... Interessante e pena que tá errado, né? Bora. Não, eu acho que tem conservadores mais radicais, que são assim como você desenhou, mas também tem conservadores que eles são sinceros a ponto de dizer, tudo bem, faz sentido, só que eu não acredito que a razão ela vai crescendo, ela vai superando seus próprios limites. Eu acho que é isso e pronto. A gente pode usar a razão para a ciência? Pode, entendeu? Mas a gente não vai estar sendo melhor do que já foram. Na verdade, a gente tem que prestar atenção no que até onde chegamos, né? Principalmente em uma narrativa. Os conservadores eles prestam atenção em uma narrativa, normalmente é a narrativa judaico-cristã. O que vem antes disso, eles demonizam, fala que é a Idade das Trevas, né? Que seria a antiguidade com os gregos, e aí quando chega essa razão cristã, estagna, a gente só está esperando chegar ao apocalipse, né? Não tem como ultrapassar.
Mas há sim, você pode pensar racionalmente, tudo mais. É até bom que tem essa exegese. Exegese é a interpretação da tradição. Você faz isso através da razão, né? Mas não é uma razão progressista, uma razão progressista não no sentido econômico, mas no sentido racional, de que ela se supera. Agora, pensando em tudo isso que você falou, de que fica claro aqui no Brasil, eu acho que o problema, Silas, é que no período das eleições, isso tudo que você falou Vai embora. estava confuso, está muito confuso. O pessoal falava, o Bolsonaro é a nova política, mas ninguém sabia dizer o porquê que ele era a nova política. Porque o Partido Novo, que hoje pensa radicalmente diferente do Bolsonaro, vendeu seus votos para o Bolsonaro, doou seus votos para o Bolsonaro, né? Porque tudo isso estava confuso. Eu lembro que eu postei um texto no Facebook falando sobre o que é a nova política. E as pessoas se confundiam a tentar me responder e várias respostas diferentes, né? Quando alguma coisa é clara, ela não é assim que se responde. Tudo isso estava confuso. Se todo esforço que a gente pode fazer racional fosse e for ainda para identificar o que é o Bolsonaro, ou nem isso, já que é difícil, que o Bolsonaro é extremamente paradoxal, vamos tentar identificar o que é a nova política. O que é a nova política? A nova política, ela é você fazer acordos em troca disso ou de aquilo, é você, o administrador, né, que é o presidente da República, ele é administrador, não é ele que faz as leis, ele administra como essas leis vão ser aplicadas. A nova política significa que o administrador, ele vai já chegar com tudo que ele quer fazer, né? Ou a nova política é um administrador que chega falando, gente, eu vou administrar o que as leis mandarem. Eu sou um administrador. A democracia, ela é muito mais técnica do que ela era antes, né? Então, acho que identificar o que é nova e velha política pode nos ajudar a colocar o Bolsonaro aonde ele merece, ou pelo menos a tirar ele da onde ele não merece. Eu acho que mesmo a gente conversando tudo isso, desculpa, Vitor, eu passo para você já. Falar. Tudo isso vai se esvair também na eleição, né? A eleição tende a polarizar novamente, porque a gente vai resumir tudo a 2 candidatos no final, né? Então, é bem possível da gente ter um novo, um João Dória abraçando o Lula. Lembra que ele falou que recebeu elogios, inclusive, do Lula? É bem possível a gente ter isso de novo. E aí a gente começar a confundir de novo as coisas, assim. Não, agora, se o... pode falar. Não se o piloto central tiver 200 milhões de visualizações. As pessoas vão E compreender. aí a gente se candidata e pronto. Cada um com uma visão, né? Um conservador, um liberal, um social, entendeu? Só pra gente ficar ali diferente, né? Não, eu acho que eu concordo plenamente que essas coisas se esvaem. Primeiro porque a gente não tem nem a possibilidade de gerar essa compreensão, né? Ainda mais com os ânimos tão acirrados, a discussão ela gera menos compreensão e ela gera mais digressão, na ideia de que a compreensão vem com o debate, com a conversa, com a possibilidade de ouvir o outro, de tentar explicar o seu ponto de vista, que é uma coisa praticamente impossível nesse cenário político. Então, a gritaria que nós temos, ninguém ouve nada, todo mundo gritando, ninguém ouve nada, a gente gera, em vez de uma compreensão, que é juntar o pensamento, gerar uma coesão, a pessoa entender o que está querendo explicar, um afastamento. Então, a gente gera uma digressão. Então, eu acho o cenário é caótico. A gente vai ter a mesma coisa em 2022, sem problema algum. E você que está aí ouvindo o podcast, o Bruno respeita muito as nossas falas, fica ali brincando com as pessoas, e enquanto a gente está falando coisas aqui interessantes, né? Muito legal, né, não, Vitor? Muito bacana muito ele aqui, legal, né? Parabéns, Muito bacana Bruno, ele com a gente. Olha, você é uma pessoa tão adulta, tão, sabe, tão madura, né? Bacana, Não, né? O mas cara deixa eu dando só atenção. pensar, falar em... Pensa, fica à vontade, cara. Você quer Deixa eu só pensar, eu não aqui. vou impedir seu pensamento. Você que é o Cara, socialista a ponto de querer controlar o meu gosto, lembra desse episódio? Olha os adultos aí falando, agora eu fico até quieto, porque os adultos estão falando. Respeito o tio. Respeito, tio. Respeito o pai. O pai tá on. Não, mas eu vou concordar com o Bruno, falando que eu gostei muito da sua fala, mas que eu discordo também. Mas assim... Não, eu entendo o que você quer dizer, que parece claro, eu entendi seu argumento. Mas eu acho que se a gente pega uma história mais recente, os liberais, por mais que ele tenha essa separação clara, e o Silas explicou bem,
Quando eles tendem a fazer uma escolha entre um governo à direita e um governo à esquerda, eles sempre foram tendentes à direita, e um governo até fascista. Foi assim na Itália e foi assim na Alemanha nazista. Então havia separação de poderes muito claros nesses períodos históricos, e onde ganhava força o discurso comunista, por exemplo. E os liberais sempre fizeram essa escolha e depois foram chutados para fora, bem a verdade. Então, me parece que aqui é mais uma história meio que se repetindo, quase, sabe? Me parece que os liberais fizeram uma escolha tática, porque a outra era inviável por um momento, ainda que o governo petista super pró-mercado sempre foi. Tinham ministros totalmente liberais na economia. Então, assim, me parece que os liberais do Novo, que falam, a gente pode tudo, sempre quando eles se encontram nesse dilema entre escolher um governo, ainda que seja proto-fascista, e um governo à esquerda, eles fazem uma escolha ao governo fascista, ainda que depois eles sejam chutados, depois eles vão fazer. E me parece bastante claro, porque daí você vê uma debandada que me desce que pessoas que seriam teoricamente liberais, Moro saindo do barco, essa galera do Paulo Guedes, o Novo tentando se desvincular, sei lá, Joyce Hasselmann, sei lá o que ela é só mentirosa, não sei o que ela é. Mas, enfim, quando é possível fazer, me parece que vem esse dilema e digamos que o capitalismo de Estado entra num dilema onde ele não consegue mais responder ao que as pessoas querem, tipo, a gente estava em colapso, de fato, antes dessa eleição. O que as pessoas querem? A gente não tem emprego, tá uma merda, o Estado não estava mais respondendo. E daí aparece aquela figura, me parece, é uma história meio repetida, aparece aquela figura heróica e tudo mais, que era o Bolsonaro, e nesses momentos, me parece que os liberais, pelo menos como eles se formaram no último século, extraindo essa visão histórica anterior, eles fazem uma escolha que nunca foi dúbia, eu acho, sabe? Isso que é louco. Não é louco, para mim parece bem óbvio, assim, nos últimos tempos. Não, pode ser. É porque talvez a ruptura socialista seja muito mais impactante do que a ruptura liberal, né? Mas não havia ruptura socialista. Que ruptura socialista haveria com a Haddad? Nenhuma. Não, tudo bem, eu tô dizendo, você quis dizer ao longo da história, né? Eu não só tô aqui trazendo o tema para isso, né? Não tô falando do cenário político, né? Mas, por exemplo, na Alemanha nazista, o Partido Social Democrata também estava à esquerda do espectro. Eles também estavam duelando com os comunistas, mas eles faziam frente. Era uma viabilidade. Não, sim, mas os sociais-democratas são mais esquerda sempre, né? E é mais uma linhagem muito clara, muito próxima do socialismo. É que assim, o que eu pode ser, talvez, é que assim, também falar, o cenário político é horroroso também, né? Porque a gente tem o Haddad abraçado com o Renan Calheiros, então o que eu faço? Você vai fazer esse discurso do Estadão, a escolha é muito difícil? Não, pelo amor de Deus, eu não tô fazendo, mas você não vai dizer que o Centrão foi aliado do PT e o governo todo dele? Não, sim, horroroso. Mas não me parecia uma escolha difícil, entende? Sim, ainda mais por políticos calejados que entendem muito bem do que eles estão fazendo. Uma coisa é um amigo, votar porque se iludiu com o discurso bolsonarista. Uma coisa é políticos formados se alinharem a isso e depois debandarem falando que não era o que eu pensei, sabe? Não. Também não sou inocente a tal ponto. Não sou inocente a tal ponto. A notícia semana passada, no dia 7, foi divulgado um vídeo cujo foi apresentado mais um caso de humilhação com alguma pessoa que tem o caso, igual aquele caso do procurador em Santos e desembargador em Santos, surgiu mais um caso de um motoboy sendo humilhado por um cidadão que morava num condomínio em Valinhos. O cidadão se chama Matheus também, o cidadão que estava ali, o dono da casa, do apartamento, do condomínio, dentro do condomínio, estava recebendo um motoboy, chama Matheus Abreu Almeida Prado Couto, caramba, que nome grande, ele é um contador, e humilhou o entregador, um motoboy, entregador de aplicativo, Matheus Pires Barbosa, de 19 anos. A cena, eu acho que todo mundo já viu, isso repercutiu muito Brasil afora, ele humilhando, dizendo que o motoboy tem inveja daquilo, apontando para a própria pele dele, né, fazendo assim um movimento, você tem inveja disso aqui, humilhando
humilhando o motoboy, dizendo que ele nunca teria aquilo, que ele era um semi-analfabeto. Ele usou um argumento, meu nome tá na Bíblia. Esse argumento é forte, hein? Pesado esse argumento, né? Nasci rico, ele falou. Eu nasci rico, ó. Que mérito. O motoboy pergunta pra ele, você conquistou tudo isso aí ou seu pai que te deu? Eu nasci rico. Entendeu? Tudo originou porque o motoboy não quis levar a comida até a porta do cara, pediu para o cara sair na portaria para buscar a comida e gerou toda essa confusão, agressões verbais e tudo mais. A família desse contador que humilhou o motoboy alegou que ele possui esquizofrenia, apresentou um laudo para a polícia dizendo que ele tem uma deficiência, tem um distúrbio mental, não sei se é deficiência, não sei como chama isso, me perdoa, mas ele tem um distúrbio mental e o caso está sendo avaliado. Bruno, vai lá, cara. Agora é seu momento, faça suas brincadeiras, suas mágicas ao povo que tá olhando aí pro YouTube. Vem cá e apareça, fica à vontade, é seu momento. Tá super serelepe hoje, né? Tá um garotão serelepe. E o Vitor travou num bico, né? Num bico bonito. O Vitor travou assim, ó. Travou num bico, gente. Tá vendo? Travou, cara. Desliga e liga sua câmera aí pra ver o que acontece. Travou num bico, até achei que você tava zoando também. Mas se você quiser deixar assim, tá bonitão também. Aqui, ó, tá melhor esse bico aí. Tá melhor. Mas vocês estão me ouvindo? Fala. Tô Sim, te ouvindo. a gente tá. Então interessante. Vambora, é isso que importa. Demorou. Mas tá a sua melhor faceta, viu, Vitor? Então, o que vendo o vídeo, né, que é horrível, desperta asco, mas se a gente parar para pensar por que, agora ficou bom, Vitor, agora ficou bom, por que dessa reação do agressor com o motoboy? Primeiro, é claro que envolve muitas coisas como preconceito, discriminação, um certo ego que eu não sei de onde ele consegue tirar tanta confiança assim, talvez seja do patrimônio dele, que não quer dizer nada, não significa que ele é melhor, né? Mas uma pessoa que diminui a outra por uma diferença econômica me faz pensar que ela vive num mundo onde ele vive num condomínio fechado, talvez tudo que ele tenha contato são pessoas que têm uma vida extremamente igual a dele, e quando ele se depara com alguém diferente dele, que denota essa diferença, e pode diferença que for, tá? A diferença não é algo ruim, eu tô falando aqui de diferença. Pode ser uma pessoa mais baixa, mais alta, com um fisiotipo do corpo diferente, né? Vestida, um vestuário diferente, qualquer diferença. Quando uma pessoa que só está acostumada com um tipo de vida, um tipo de relação, né? Ele se depara com a diferença, ele não entende aquilo. Ele quer projetar toda a experiência dele naquela pessoa que está na frente dele, mas não encaixa. E o que ele faz? Ele se estressa com isso, ele não acredita e quer subjugar. Porque quando você subjuga alguém, quando você quer comandar alguém, dominar aquela pessoa, o que você está fazendo? Você está se projetando a sua vontade sobre ela. Mas se isso não adianta, se a sua vontade chega até a pessoa não te obedece, o estresse é maior e eu acho que pode até gerar problemas mentais esse estresse, porque tudo aquilo que ele fez, aquelas falas que não fazem sentido algum, não fazem lógica, o tom de voz dele, o jeito de se comportar, tudo aquilo não faz sentido, não faz lógica, de uma pessoa completamente desconcertada, fora do centro. E se ele não tinha algo antes, eu acho que foi ali que ele não conseguiu entender essa diferença e adquiriu um problema motor, sabe? Algum problema mental assim. Ele tem, não é possível. Tudo que ele falou é tudo de um débil mental. E se a gente pensar como nesse laudo que ele pode ter algum problema, e eu não vou falar muito disso, né, porque eu não entendo, se ele tem esquizofrenia, o que significa, o que pode significar, eu não pesquisei também e tal, mas se ele tem algum problema e ele agiu daquela forma, significa que
a gente precisa pensar mais ainda sobre isso, porque a gente vive numa estrutura onde mesmo a pessoa com problema, ela precisa aprender as linguagens e tudo que ela fala, do jeito que ela se comporta, ela precisa tirar de algum lugar, né? A linguagem é de quem ela convive, do que ela assiste, do que ela vê no seu dia a dia, ela vai colocar aquilo até a gente, até quem não tem problema, tá? Acontece isso. Mas se ele não pensou para fazer isso, tudo que ele fez não foi refletido por algum problema psicológico, significa que ele só refletiu, refletiu no sentido de um espelho, né? Ele só recebeu e mandou de volta sem raciocinar. E isso também é problemático, porque significa que a estrutura que a gente vive é completamente preconceituosa, é completamente austera, não sabe lidar com diferenças e completamente desigual. Porque um cara poder falar que ele tem tudo aquilo de dinheiro e culpar a pessoa, falar você é inferior porque você não tem, isso só pode acontecer porque a gente vive num país completamente desigual. E o quanto também é nocivo para alguém que tenha deficiência mental, né? Que tenha deficiência, Sim, acho que a exatamente. deficiência não é a palavra certa, que tenha um distúrbio mental, né? Eu só para o Bruno falou que a gente não entende, de fato não entende. O G1 foi entrevistou um psiquiatra da USP, o Paulo Clemente Saletti, para fazer uma análise do comportamento do morador e se essa ligação faria sentido. Eu vou abrir aspas para o Saletti, para esse psiquiatra da USP, que aparentemente, eu vou abrir aspas, aparentemente no fragmento apresentado, no vídeo visto, esse rapaz não estava com um surto psicótico. Ele aparenta ter capacidade mental, cognitiva e autocontrole, demonstrado nas atitudes que tem no vídeo. Pela expressão verbal, pelos gestos e pela atitude, eu afirmaria que esse rapaz, no meio da agressão, não parece estar numa crise psicótica. Ou seja, querendo alegar que a defesa utilizar desse intermédio para querer alguma absolvição, porque ele foi indiciado no crime de racismo, né? Não parece ter sentido pro caso, só para complementar. Mas é o que a gente estava falando, esse refletor suponha que ele tem um distúrbio que alterou o seu modo de agir, e ele refletiu alguma coisa. Ele refletiu o que a gente fala aqui constantemente, que é uma estrutura racista com pessoas negras e pessoas pobres e periféricas desse país. Ele chama o rapaz de favelado, chama de aponta para a pele dele, dizendo que você tem vergonha, você tem inveja disso aqui. Então a gente tem uma estrutura, não há como negar, não sei se alguém ainda nega. O Brasil é sim um país estruturalmente racista, pode por muitas vezes não ser intencional, mas é estrutural e na medida que a gente traz o alerta, a gente tenta reverter essa situação, né? Meio como um processo de ensinamento, que inclusive eu passei. Eu acho que até vocês aqui passaram, acho que o Bruno e Vitor passaram por esse processo. A gente fazia coisas há 10 anos atrás que a gente aprendeu a não fazer mais, descobriu que isso a gente foi sempre ensinado e que é racista, preconceituoso, misógino por vezes, xenofóbico, homofóbico 1000 vezes, né? Concordam nesse sentido? Vocês também passaram por essa metamorfose, ainda passam, eu acredito, não? Eu e o Bruno, a gente já teve algumas experiências, até com discussões sobre feminismo, né? Que a gente passa por uma metanoia, assim, muito engraçada. Mas acho que você falou, por ser estrutural, acho que a gente passa, né? Não é uma coisa que se dá, tipo, passa, né? Ela é uma construção, né? E a gente tá, e eu fiquei tentando fazer uma construção diferente da óbvia, né? Que é você julgar o cara e falar, porque isso é o que estava a tapa, né? Todo mundo que tem um discernimento lógico de uma realidade que queira viver, vai ser, puta, que merda é essa, sabe? E Vamos de algum cancelar momento, ele. só para trazer um argumento diferente, né? Porque o óbvio acho que está muito na cara. Mas eu, de alguma forma, tentei ver assim, falei, cara, eu sinto de alguma forma até pena por esse cara, sabe? Porque, não pena pela pessoa em si, porque ele merece, de alguma forma, toda a crítica possível que se deva dar a ele. Primeiro, assim, que ele nunca deve, acho que a doença nesse caso, eu também li alguns especialistas, enfim, não me parece ser uma muleta possível. Ela como o Bruno trouxe anteriormente, ela é uma representatividade do que é a sociedade, assim, e de um pensamento elitista que algumas pessoas possam ter. Mas me incomodou, e me incomoda sempre, na real. Eu primeiro acho importante essas coisas, que esse tipo de coisa aconteça e suscitam debates. Mas me incomoda a gente canalizar toda a nossa raiva para um ser humano, sabe? Por mais que ele seja execrável, uma figura pitoresca, talvez, não sei,
Me incomoda, porque, como a gente citou aqui, é um sistema. Isso é sistemático, sabe? A gente pode atacar, de alguma forma, estruturalmente isso, e aprender com isso, muito mais do que atacar eu, principalmente. Silvio de Almeida fala muito isso, quem viu ele no Roda Viva, tem no YouTube, foi muito foda, falando de racismo estrutural e tudo mais. Então, assim, a gente pode atacar estruturas mais do que uma pessoa, ainda que essa pessoa seja, talvez o que ela mereça, nossa, seja, pô, meu, cuida da sua vida aí, você vai ter a nossa empatia para sempre, e é isso. Porque ele não mereça, talvez, tudo isso, toda essa comoção pública em cima dele, tipo, matérias de jornal, publicidade em si, publicidade não, pessoas nas redes sociais atacando direto, sendo que o cerne da questão é uma estrutura, né? Então, assim, primeiro entender, e a gente entender estruturalmente isso, para mim é bem complicado, porque eu não passo por questões assim, mas e daí a gente conseguir atacar um pouco mais assertivamente, sabe? Porque parece que atacar uma pessoa, e me parece que depois aparecem oportunistas de ocasião, tentando ganhar politicamente em cima. Tudo é possível quando a gente isola o caso e não ataca estruturas, né? Parece que a gente está ali debatendo como é que fala? A causa, e eu esqueci a lógica. O efeito, sabe? Enfim, essa é uma ideia. Tentei digredir um pouco isso, porque o óbvio era... Mas a gente pode, eu não sei isso, eu também penso assim, que eu acho que ele também, de alguma forma, ele é refém dessa estrutura, ele é um refletor, como o Bruno mesmo trouxe. Mas a gente poderia chamar ele, em algum modo, de uma vítima dessa construção estrutural ou não? Isso é um crime, chamá-lo de vítima dessa estrutura racista. Ele também ele foi aprendido assim, ou é muito cruel, ou ele é um refém, porque de fato alguma coisa, ele é meio refém disso também, né? Eu não acho que o agressor, de forma alguma, ele vai ser uma vítima ou um refém. Ele é, no máximo, um vetor disso. Quando a gente pensa ele como um vetor, a gente tira um pouco o peso e a reflexão dele para entender da onde que está saindo essa ideia, né? Porque se ele é um vetor, se ele é só o que faz aquilo ser transmitido, é como você está com um problema na sua TV, você esquece o cabo e vai ver a antena, né? Mas isso aqui é exemplo de Cortella, meu filho. Só eu, Cortella, dá esses exemplos, entendeu? Cheio de parábolas, vai lá, homem. Então, a questão é isso. No máximo, a gente pode nomeá-lo de vetor e procurar entender a estrutura, mas ele é culpado. Não, eu concordo plenamente. O que você está falando. Talvez o termo, não sei se é esse ou não. Mas pensa que, porque usar o termo vítima é muito cruel, né? Porque quem sofreu a agressão, que é a vítima da história, de fato, não tem o que dizer. Entretanto, na medida que ele, vamos supor, não tem essa compreensão, cresceu, como você trouxe, cresceu nessa bolha, isso o fez mal, transformou ele numa pessoa horrorosa, né? Fez mal à alma dele, é um pobre de espírito nesse sentido. Não seria ele de algum modo, porque aí é muito difícil esse tema, tá? Porque a gente pensa em educar essa pessoa em vez de cancelar essa pessoa. Algum modo que esse tipo de gente seja educada em vez de ser cancelada. Porque talvez cancelada ela nunca aprenda a ser diferente, ela só gere ranço, só aprenda a odiar mais. Essa lógica pode ser quebrada dessa forma, porque enxergando essa pessoa como também posta como um refletor dessa estrutura. Ele, enquanto refletor da estrutura, não é mal para ele não é uma vítima dessa estrutura, tá? Entenda. É o que eu quero dizer. Não estou dizendo que ele é a vítima da situação. Eu sei que é um termo muito difícil até dialogar o tema do racismo, então não posso chamar nunca o agressor de vítima, eu sei disso. Então, eu só estou comparando a estrutura que é maléfica, que faz mal a ele, empobrece a alma dele. Você não acha que isso não é tangível, né, para a sociedade? Isso não é tangível, isso não é uma coisa... Mas eu acho que guarda alguma coerência, assim, acho que não pode falar de vítima. Talvez a vítima não é a palavra. A vítima não é a palavra. Até porque ele está num lugar de como é que fala? Quando você tem... Privilegiado. Privilégio, essa é a palavra, de privilégio, desde que ele nasceu. Ele mesmo falou, ele nasceu rico. Então, ele nunca pode se colocar no local... O nome dele está na Bíblia, né? A não ser que você... E o nome dele... Deixa eu falar outra coisa. Lembra que eu falei que gente que não tem pescoço não presta? Lembra que eu falei? Mais um camarada que não tem pescoço. Esses dias eu conheci um cara
que o nome dele estava na Bíblia. Eu falei, qual que é o seu nome? Ele falou, Índice. Que piada. Porque aí eu fui ver na minha Bíblia tem índice mesmo. Eu vou dizer a você que tá assistindo, você vai ver que o Bruno já fez uma ágil enquanto a gente falava. Engoliu o lápis enquanto a gente falava. Ô, Bruno, e tem o Salmo também, né? Que tá na Bíblia, o Salmo. Pode crer. Ai, caramba. Mas você acha que, que guarda algum sentido? Vítima talvez não é a palavra, refém, não sei se é outra palavra, não sei a palavra, mas ele também é danificado interiormente, é que juridicamente ele não é vítima nunca, e nem deve ser, e deve ser execrado juridicamente. Mas talvez moralmente ele tenha sido prejudicado pela estrutura, a gente prejudique crianças, porque tem criança que vai lá com o pai e grita gritos de ordens racistas, xenofóbicas, por vezes, a gente já viu várias imagens disso. Eu acho que isso é complicado se a gente pensar, se a gente tem amor ao ser humano. É muito louco, por esses dias eu estava lendo Walter Benjamin. E eram algumas notas, e tinha uma passagem que fala que para você entender o ser humano, você precisa esquecer tudo e só ter o amor ao ser humano. Nessa estrutura, você pensar, ele foi vítima de toda essa estrutura preconceituosa e sem, assim, parar muito para refletir, ter uma vida medíocre, que ele não parou para pensar nas próprias atitudes, ele acabou sendo o vetor dessa ação preconceituosa. Faz sentido todo esse pensamento. Só que eu acho que é difícil é uma certa ingenuidade a gente esquecer que algumas pessoas não vão mudar e elas, às vezes, até se orgulham disso, sabe? Disso, como é o caso que me parece dessa cena toda. Com isso, o que a gente pode fazer é buscar a justiça. E a justiça, nesse sentido, ela é dura. Você tem que castigar uma pessoa com outra coisa que não seja a mesma coisa que ela fez. Se você dá um tapa em alguém, a justiça não é você levar um outro tapa. A justiça no sentido jurídico, talvez assim, a justiça no sentido natural seja, né? Todo efeito tem uma causa. Se você dá um tapa num grandão, você vai levar um outro. Agora, é duro você ter que castigar, por exemplo, seu filho, às vezes porque ele errou. Mas você vai falar, vai ficar no cantinho da disciplina ali, chorando. Agora, é o justo a gente fazer. E nessas pessoas que, infelizmente, não vão mudar e até se orgulham disso, o que a gente pode fazer de mais certo é buscar a justiça. Se ele merece uma punição, que ele tenha que pagar uma multa ou que ele tenha que prestar algum serviço público. Mas só de a justiça ser feita, a gente, na conta final, eu acho que a gente tem menos infelicidade, sabe? Porque o agredido, ele vê que ele vive numa sociedade em que não é qualquer pessoa que... As pessoas não podem fazer isso, sabe? O fato de haver justiça significa que eu não vou fazer isso porque é errado, ou que mesmo que eu me orgulhe disso, eu vou ser punido, entende? Então, nesse sentido, a justiça, ela ajuda a gente a ter o melhor dos piores mundos. Eu acho que a gente vive, a vida é isso, é o melhor dos piores mundos, né? A discussão é muito longa, porque a gente está falando, quando a gente vai falar desse determinismo existencial, né, de que algumas pessoas não mudam, algumas pessoas são más, a gente vai romper com uma ideia de que o meio sempre transforma as pessoas, e aí é muito difícil toda essa discussão, de fato. O que eu concordo com o Vitor, e concordo plenamente, é que eu concordo com o Bruno que a gente precisa ter esse movimento jurídico, é inegável, ele tem que existir, concordo que deve haver uma pressão
social, né, um posicionamento social para repudiar o tipo de ação, mas de alguma forma, em vez de atacar o caso em específico, trabalhar um movimento de correção, que é a justiça que eu acredito, para que a gente consiga mudar aquelas pessoas que são influenciadas pelo meio, que não são más por essência, né, que são crianças que fazem o gesto do Hitler, que é a fala do Mandela, né, se elas aprenderam a odiar, é possível que elas aprendam a amar. E aí, se a gente olhar com amor, né, eu acho que a sua fala é linda, Bruno. Se a gente olhar com amor, só que e não entendo o amor enquanto passivo aqui, que passa pano, cara, não, vamos entender. Não, não, não. Ele tem que ser, a gente tem que se posicionar, falar firmemente contra o que foi feito, ter nojo da situação, que ela é noja, deixar isso muito claro, mas pensar que isso não tá ali, aquilo ali é a ponta, né? É o efeito, não a causa. A gente precisa de iniciativas que ataquem a causa. Eu acho que já até existem, né? A gente só precisa difundi-las cada vez mais, né? Uma alteração. É que, cara, a fala do Bruno referente aos R$600 também serve para essa suposta evolução teórica, moral, ética. Cara, a realidade desses centros que a gente está discutindo, não é a mesma dos fundos do país, onde essa discussão não chega, onde as pessoas não dialogam a respeito disso, e dos fundos das cidades, né? A gente tem uma população, sim, caso atrás de caso, xenofóbica, ou o que aconteceu com os venezuelanos na fronteira em Roraima, a gente tem uma população racista, uma população homofóbica, a gente tem uma população extremamente preconceituosa, e talvez muito disso é porque nunca foi dialogado com ela. Certos temas. Eu me lembro uma vez que eu discuti com um amigo a respeito das cotas. Ele tinha uma opinião muito taxada. Não, cota é favorecer, se todo mundo é igual, porque eu vou dar cota. E aí o cara, e ele era muito amigo meu, e eu sentei com ele e eu tentei explicar para ele. Falei, mano, como assim? Imagina se seu avô é rico há 100 anos atrás. Qual a chance de ser pobre hoje? Aí ele, mínima. E imagina se seu avô era paupérrimo, escravo. Qual a chance de ser rico hoje? A correlação é quase a mesma, cara. Então, óbvio que precisa de iniciativas de aceleração desse processo. E ele compreendeu, cara. Ele teve uma metanoia. Até vou citar o nome dele, o Rodrigo. E sempre que a gente conversa sobre isso, ele fala, cara, eu nunca esqueço daquela conversa. Eu mudei a minha cabeça a partir daquela conversa que a gente teve. Fala, Bruno. Você falou dessa história, é muito bonita. Tem uma muito parecida aqui. Um amigo meu. Uma vez a gente saiu, tal. Aí uma moça muito bonita, assim, chegou e deu em cima dele, né? Assim, meio... Não deu em cima, deu aquela paqueradinha. Eu falei, olá, olá. A menina olhando pra você ali, cara. Ele, que isso? Você acha que eu vou ficar com esse tipo de menina? Aí eu falei, pô, cara, isso aí que você tá falando não é legal. Aí ele falou, como assim? Aí eu falei, cara, eu acho que eu só posso fazer uma coisa. Aí eu dei um mata-leão aqui nesse meio e falei assim, fala de novo! Repete, peguei assim, apertei firme aqui, ó. Apertei firme aqui, ó. Dei aqui, assim, aquele mata-leão que você encaixa direitinho. Sabe quando você encaixa aqui? Repete, moleque. Não, eu tô errado. Eu falei assim, fala, você vai lá e vai repetir de novo, senão eu vou te rebocar aqui, né, na frente de todo mundo. Você vai passar uma vergonha. Ai, Jesus. Você vai apanhar tanto, menino. Aí, ele acreditou, eu soltei ele foi lá e falou, pô, meu, é que, assim, eu fui meio chato, desculpa aí, eu tô mudando. Aí ele me olhava, assim, meio com medo. Eu olhava, assim, pra ver se ele tava falando mesmo, ele, pá, e funcionou, entendeu? Igual, história idêntica. O Bruno tá que tá, minha gente. Ele tá que tá. E eu sou de amigo, estou aqui. A gente vai terminando mais um episódio. Hoje eu vou indicar um livro. Dá para mostrar o livro agora. Eu vou indicar o livro do Voltaire, é o livro que eu tô lendo no momento, que é o Tratado sobre a Tolerância. E esse livro é uma história muito bacana. É a famosíssima história do Jean Calas, que foi assassinado, né, pelo Estado por ser protestante num país católico. E ele foi morto, acusado de matar o próprio filho, porque o filho decidiu se transformar católico e acusaram ele de matar o filho, e no fim o filho se suicidou e ele foi morto naquela morte, sabe aquela morte que você estica o corpo, eu não sei o nome dessa máquina, mas você estica o corpo da pessoa, e você quebra os ossos dela, esticando os braços e as pernas, e era uma das punições que se dava a essas pessoas, ao Jean Calas, e esse cara teve os ossos quebrados para
foi esticado o corpo dele para ele renegar, né, para ele assumir o crime. Ele não assumiu o crime e na hora da morte o Jean Calas ainda pediu para Deus perdoar as pessoas que estavam matando porque elas não sabiam o que fazia, meio que parafraseando Jesus Cristo na cruz. E aí o Voltaire criou um tratado sobre a tolerância e o Voltaire é dono daquela frase, né, discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizer. Então é um livro muito bonito, um clássico da filosofia, muito bacana, muito revolucionário esse livro, é um dos precursores, por sinal, da Revolução Francesa. É a minha indicação. Que indicação bonita, hein? Amigo, estou aqui. Parecia o Bruno falando, né? Amigo, estou aqui. Valeu, mano. Bom fim de semana. Bruno, faça sua mágica agora. Pega a mágica do lápis lá, aquela que o lápis fica balançando assim, ó. O lápis explica a mágica. Aqui, ó. O lápis é sólido, é sólido. Porém, se você acredita, a realidade ela se altera, ó. Olha, meu Deus do céu, isso Olha é só, mágico, gênio, cara. É um genial. Ele é o David Copperfield do Piloto Central. Boa semana, meus amigos. Valeu, esse é o Piloto Central. A gente volta semana que vem. Hoje mesmo, sexta-feira, no Spotify, você não vai saber disso. E segunda-feira, para quem ouviu hoje ou amanhã, vai estar lá no YouTube também o vídeo. Um abraço, beijo! Boa semana! Tchau. Mas valeu, que agora eu vou pra balada respeitar isolamento social. Ô, Vitão, te encontro lá. Bruno, vamos ver um show do Siba? Show do Siba? Você sabe que hoje tem show do Siba, né?